Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para gravar o Arquipapo, chegando no final da temporada de 2016. Não. Estamos quase... Até que enfim. E eu continuo aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. Eu sou a Renata, porque alguns episódios eu esqueço de me apresentar. É verdade. E essa semana a gente vai falar sobre aulas marcantes. Vamos lá? Ainda chora por estar tão ao descaso. Chegando no final do ano, né, a gente começa a refletir sobre a vida. Sério? Sério, todo mundo já entregou projeto, entregou tudo, tá nessa fase de encerramento, tirando o Kazu que vai ter que fazer obra no final do ano. Todos nós estamos na fase de encerramento. Férias. Obrigado por me lembrar. E, então, a gente resolveu tirar um momento para refletir sobre momentos da faculdade, aulas da faculdade, professores da faculdade, que marcaram de alguma maneira a nossa vida profissional. Sabe que esse ano eu faço 7 anos, no começo do ano que vem eu faço 7 anos de formada. Parabéns. E foi bem difícil eu lembrar das aulas. A memória vai ficando mais fraca. Ou seja, fazem 12 anos que eu entrei na faculdade. Puta merda, eu acho que eu faço 10 anos de formado, né? A gente não consegue nem lembrar eu faço quantos anos. 10, Né? eu faço 10 anos de formado agora. Então, mas foi difícil pra eu fazer essa reflexão. Pra você ver, pra lembrar realmente a esse momento da vida só sobra realmente o que marcou mesmo, assim. O resto... Pro bem ou pro mal, né? Não, sabe que eu tava escaneando, inclusive, nossos históricos escolares? E aí, você ia bem na faculdade? Mais ou menos. Mas... Corta. Tipo, eu cheguei a parar o momento e falar, que matéria foi essa? Sério? Sério, tipo, eu não lembrava o que era. Assim, tipo, o que eu fiz Caramba. naquela matéria. E eu falei, cara, realmente não me acrescentou em nada. Me desculpe, professor, mas... Eu não vou mencionar a matéria aqui, mas não me acrescentou em muita coisa. Mas algumas marcam profundamente a gente, assim, que a gente continua lembrando disso e como influenciou, talvez, a maneira como a gente encara a arquitetura, como a gente encara a vida profissional e tal. E é muito legal, assim, eu acho que a gente fez alguns episódios também falando, talvez, um pouco mal da faculdade, daquilo que a gente deixou de aprender. Eu nunca falei mal. Talvez o Gabriel... Não era pra falar mal? Hoje não é pra falar mal? Não, hoje é só Tenho falando... poucas aulas, então. Diminuiu mais ainda. Não, acho que pode Peraí, ter... deixa eu cortar. As melhores e piores, talvez. Quando a gente pensou em fazer esse podcast, eu tentei lembrar da primeira aula que eu tive na faculdade. E ela realmente foi marcante, que eu lembro até agora. Foi uma aula de introdução à arquitetura, que eu acho um tema ótimo para a primeira aula. E assim, eu lembro que eu estava muito acostumado, quando eu estava me preparando para o vestibular, do método didático que a gente tinha no cursinho lá, que eram aulas assim de 40 minutos, se não me engano. Entre uma aula e outra, sempre tinham 5 minutos de intervalo, que era quando trocava o professor e tudo. E tinha um intervalo maior depois de umas 3 aulas, que dava tipo umas 2 horas e meia. O recreio, né? E essa primeira aula de introdução à arquitetura, ela demorava, tipo, 3 horas e meia. Nossa. E era direto, cara, direto. Tipo, era insuportável. Não, e é engraçado que realmente, saindo do cursinho especificamente, os professores são, em sua maior parte, showmans, né? Tipo... Sim, eles estão ali te entretendo. Aham, né? tipo, musiquinha e piadinha, não sei o que, tudo pra você entrar nessa vibe vestibular, assim. Exatamente. Então, o professor do cursinho preparatório lá pro vestibular, ele tá realmente focado em que você aprenda o que você precisa pra passar no vestibular, pra você virar um índice positivo lá pro cursinho, né? O professor de faculdade tá se fudendo. Você tá achando Pô, divertido ou não? Cara, didática zero, assim, e assim, o próprio sistema ali do currículo era didática zero, porque, cara, tipo, você tinha 3 horas e meia de aula dessa matéria nessa semana, e daí você só ia ver de novo essa matéria na semana que vem, assim, tipo, aulas maçantes semanais. E eu demorei um tempo pra me acostumar com isso, assim. Tanto é que no meu primeiro ano... Eu vi teu histórico, eu escaneei ele também. Tô sabendo. Foi mal aproveitado, né? Ah, é? É, não só por isso. Tenho que dizer que eu tive um pouco de culpa nessas notas baixas do primeiro ano. Ok. Um pouco? Um pouco. Mas você falando esse negócio da aula teórica, mas eu achei muito mais fácil no começo ter aula teórica. Eu lembro de um momento no terceiro ano, que eu entrei numa aula de sistemas estruturais lá, e
rolando a aula e conta, um troço pesado pra cacete, e eu me dei conta como eu não tinha mais saco pra assistir aula teórica. Isso já tá no 3º ano, né? Então, durante 2 anos da faculdade, a gente teve muita carga horária livre, assim, tipo, no sentido de ateliê. Aquela dinâmica solta, sem ter muita aula contínua, assim. Então, você vai desacostumando de uma maneira com o formato teórico, que, sério, pra mim, realmente, era essa sensação que eu tinha. Era impossível Prestar atenção no negócio. E pra mim ainda teve um outro agravante, porque no ano anterior, a Universidade Federal aqui que eu fiz, tinha entrado em greve, uma greve gigantesca. Então eu fiz o vestibular em dezembro e as aulas começaram no final de maio. Ficou um tempão de férias, coçando. Cara, tipo... é por isso que você não conseguia prestar atenção, não. Tipo, acordava todo dia. Meio-dia. Daí um dia teve que acordar às 8 lá. Só isso já fudeu, né? Nossa, eu demorei 6 meses pra entrar no eixo. Não acredito que você tá pondo culpa da metodologia, da didática. Tem que botar a culpa na sociedade. A culpa de alguém, tem que achar a culpa de alguém, a culpa não é minha. Mas enfim, uma das aulas que me marcaram nessa aula de introdução à arquitetura foi uma aula em que a professora deu uns textos pra gente ler a respeito tipo, da percepção espacial dos seres humanos, assim. Então, aquele negócio da bolha individual de cada um. Uhum. Que um não pode interferir na bolha do outro. E como que as pessoas entendem o espaço ao entrar no espaço, tudo. E isso é uma coisa que eu guardo até hoje, assim, comigo. Até não só quando eu tô projetando, mas também quando eu reparo as pessoas ao meu redor. E é uma coisa que a gente até aplica em outras disciplinas da própria arquitetura, né? Que foi o que a gente tratou, por exemplo, no podcast lá de Cidade para Pessoas. O Yangel fala muito sobre isso, né? Eu lembro desse texto da bolha também, eu achei muito impressionante. Porque esse texto da bolha marcou muita gente que fez faculdade lá. Sim. Porque logo no primeiro ano, assim, então... Claro que pra gente hoje é uma questão óbvia, que as pessoas têm que ter um distanciamento. E eu lembro que no texto tinha uns exemplos de sala de jantar, assim, sala de estar das pessoas, das relações entre as pessoas e tal. Mas a primeira vez que te mostram isso, você fala, caralho, claro! Tipo... Todos nós temos essa bolha, né? Tipo, eu não gosto de gente muito perto de mim mesmo. Não, e é engraçado porque às vezes você nota, por exemplo, você tá numa rodinha de amigos, aí você repara às vezes que a rodinha tá andando, sabe? Uhum. E às vezes acontece porque uma pessoa, ela tem uma tendência a querer falar mais perto das outras e vai invadindo um pouco a bolha. E daí vai todo mundo andando um pouquinho pro lado. Assim, aquele cara que não prestou atenção nessa aula. Não prestou, exato. O que aconteceu comigo no primeiro ano é que eu entrei, assim, tipo, faculdade, tipo, achei um máximo, assim, tipo, tudo aquilo, toda emoção e tal. Quando chegou nas férias de julho, eu tava muito ferrada, tipo, em GD e mais alguma outra matéria. Não, acho que era GD mesmo. E, tipo, eu passei as férias de julho estudando. Tipo, bateu, assim, tipo, um desespero sufocante, assim. Eu tava nessa também nas minhas férias de setembro, mas... Não, eu estudei pra caralho. Estudei. Sim, até porque às vezes, não sei, como é que você era no colégio? Você mandava bem, assim? Ou não? Mandava bem, no colégio mandava bem. Porque isso também acontece, choque, né? É um choque, porque às vezes no colégio, às vezes você vai e sempre tira notas boas, você é um bom aluno e tal. Às vezes quando entra na faculdade, nem sempre isso é uma realidade. Então você também tem que se acostumando a receber, por exemplo, às vezes um 5, um 3, e daí tem que correr atrás, porque são matérias que você nunca teve, né, contato antes, assim. Então também é uma corrida pra você acostumar teu corpo a vir à noite também, fazer as coisas, assim. O primeiro ano, eu acho que me marcou muito mais até que os outros anos, assim, porque é muitas primeiras vezes de tudo, tipo, de se dar mal, se o quê, de você perceber as coisas, de te explicarem, se achar o máximo. Teve uma aula de acho que era meios, que era, tipo, a aula de desenho, tipo, a matéria de desenho técnico que a gente tinha no primeiro ano, né, e a gente começou a fazer corte, né, os professores explicaram corte, não sei o quê e tal. E beleza, vamos praticar corte. Então, deram uma escada. Não era uma escada, tipo, não um leque, assim, no patamar passava o corte. Uhum. Eu não, tipo, todo mundo na prancheta fazendo ateliê, eu não conseguia enxergar. Não conseguia enxergar. Caraca. Não, tipo, mas assim, desesperadora a sensação, sabe? De todo mundo desenhando todo ao seu mundo lado. sabendo, Você chorou? Chorei. Mas foi a primeira vez que eu chorei na faculdade. Primeira? Tem várias outras? Teve algumas. Mas
Foi a primeira vez que eu chorei, realmente, porque eu tinha essa sensação de estar olhando pro lado e tá todo mundo fazendo, e eu não conseguia fazer, tipo, desesperador. Aí veio a professora do meu lado, acho que eram uns 3 professores dessa matéria, né, que circulavam, assim. Daí chegou a professora do meu lado lá, e ela falou, calma, respira, vai dar uma volta, e daí volta aqui que eu vou te ajudar, assim. Tipo, saí e tal, voltei, e daí ela sentou do meu lado e começou a me explicar, assim. Nessa hora que você saiu, ela reuniu toda a turma, pessoal. A Renata tem uma dificuldade aqui. Por favor, vamos ser gentil com ela. Nós temos uma amiguinha com dificuldades, entendeu? Ninguém ri. Pode voltar, Renata. Tá, e vocês pegaram o corte, assim, saíram, tipo... Não, já Foi uma coisa natural, assim. Natural. Foi super fácil. Pô, foi foda, sabe? Tipo... tenso aquele momento, mas assim, ela me explicou. Mas engraçado que ela me explicou, e na hora que ela desenhou, do meu lado, assim, eu achei muito legal que ela conseguia fazer um croquis rápido ali, tipo, me explicar e tal. Mas ela saiu da minha prancheta, eu não conseguia ver de novo. Sério? Sério. E daí eu fiquei com muito mais vergonha. Falei, acho que hoje eu já vou embora, porque ateliê, né, era aquela coisa, tipo, embora a qualquer hora. Acho que eu já vou embora. Antes que alguém venha olhar o meu desenho também, né? E depois eu tive que colar dos amiguinhos. Mas isso é um processo de desenvolvimento também, né? Não é, assim, a gente conversou, né? Ver o corte, mas é que você também nunca viu uma escada, tipo, sendo executada, como é que é por dentro, várias coisas, né? Que influenciam como você... É um exercício de abstração muito grande, às vezes, né? No primeiro ano. E, tipo, tinha um lance que ela ficava falando assim, mas veja que isso aqui tá em vista e isso aqui tá em corte. Que hoje pra gente é uma linguagem normal, né? Tem vista, tem corte. Cara, quando ela me falou isso, isso aqui tá em corte, isso aqui tá em vista. Eu, tipo, hã? Tipo, mas daí você também já tudo em corte, porra! O que é vista? O que é corte? Mas também você já tá nervosa e aí Nossa. também já não presta atenção em mais nada, né? Foi um dia tenso aquele na minha vida, que ele me marcou bastante. Eu lembro que eu tinha um trabalho lá acho que era meio de expressão, sei lá, que você tinha que escolher lá uma foto de um animal lá e desenhar o animal de várias formas. Estudos da forma. Os caras... Daí tinha um lance, assim, que era o trabalho e outro que era a apresentação do trabalho. Então a gente tinha que desenhar várias vezes lá, o animal lá. Várias técnicas de desenho, várias né? técnicas Era de desenho. pontilhismo, alfodrado. E em papel A3. Aí pegava lá e entregava pro professor lá vários papel A3. Tá aqui, ó. Não, eu tinha que fazer um caderninho. Tá? Porra, não. Daí precisa de uma apresentação. Você precisa colocar numa capa. Porra, caralho, mas qual que é o trabalho? Tipo, eu pensava que nem engenheiro, tá ligado? Tipo, você me pediu pra fazer um trabalho, tá aqui o trabalho, não preciso fazer capa. Sim. A apresentação vale nota, professora? Não, a apresentação não vale nota. Então tá bom, não tem apresentação, tá aqui. Aqui as folhas soltas. Tá aqui as folhas soltas, cara. Tipo, avalie o trabalho que eu fiz, não a capa que eu perdi tempo desenhando. Não é assim que arquitetos pensam, pelo jeito. Eu demorei um pouco pra me ligar disso. E teve uma cena clássica no meu... Teve uma cena clássica lá na aula que um amigo meu tinha esquecido de fazer a capa no dia lá. E daí ele pegou e... Porra, isso lá pelo no segundo semestre lá, sei lá. A gente já sabia que valia ponto a capa, né, a apresentação. E daí o cara tinha passado a noite fazendo um negócio. Pô, o cara esqueceu da capa. Puta, você esqueceu da capa, não sei o que. Puta que pariu. Daí tinha uns bambus largados ali num canto, lá no campus. E ele pegou 2 metades de bambu, colou num A3 e fez que aquilo era capa, encadernou e entregou. Cara, o professor adorou. Adorou. Ele pegou assim, tipo, e parou a aula pra falar, isso daqui é uma capa conceitual. Tipo, e a sala inteira sabia do negócio, tipo, a gente rindo da cara do professor, não sabia do que se tratava, do que tinha acontecido antes, né? E daí eu percebi que toda vez que eu ia apresentar um trabalho, eu tinha que perder um dia pensando na apresentação. Mas isso é uma lição pra vida mesmo. É uma lição pra vida. É o que a gente faz, né? É o que a gente faz. E até que daí no outro trabalho, então, no dia anterior, puta, agora eu preciso pensar em como é que eu vou fazer aqui a capa do trabalho, que merda. E daí a minha prima tinha ido lá visitar aqui minha avó na cidade e tinha umas canetinha dela lá. Eu peguei todas as tampinhas de canetinha e colei na capa. Falei, bom, eles gostaram do bambu, vão gostar das canetinhas. Ficou uma merda, né? Ficou uma bosta. Ficou uma bosta. Aí o professor também parou a aula pra falar, porra. Olha que trabalho merda. Olha só que bosta que o cara fez aqui. Mas aqui,
Outra coisa que me marcou bastante na faculdade foi a primeira vez que eu entrei na faculdade de arquitetura e urbanismo, mas eu entrei pela arquitetura, pra ser bem sincera. Quando eu pensei em fazer vestibular, assim, o que me chamava atenção era arquitetura, né? Tipo, edifícios, casas, esse tipo de coisa. E no começo você não chega a ter aula na época, com o nosso currículo, não chega a ter aula de urbanismo, mas tinha uma matéria lá que era introdução a estudo da cidade, ou sei lá o quê, que era o comecinho, assim, sabe? E eu achei, tipo, fantástico, assim, sabe? Eu achei, tipo, de repente, tipo, alguém me falou, cidades, a gente pensa sobre cidades. Eu, não sabia que eu também ganhava isso entrando na faculdade. Ganha de brinde, né? Vem de brinde, eu ainda vou fazer isso. E eu gosto muito de urbanismo até hoje. E pra mim, essa descoberta, essa primeira aula, assim, que até na época foi sobre Curitiba, que é daqui, né? Então, falou assim, como é que foi o planejamento histórico. Curitiba tem uma história bem importante, né, de planejamento urbano. E eu falei, caralho, que fantástico. Vou gostar disso pra sempre. Eu entrei pela arquitetura e saí pela arquitetura. Eu também. Não lembro dessa aula de urbanismo, acho que eu não fiz nenhuma. Não, mas eu, assim, tem essa questão das matérias de projeto, tinha as matérias de urbanismo, mas pra mim o que eu achei muito interessante que era uma matéria de desenho urbano, que é meio que um meio termo, assim. Que a escala é menorzinha, né? Porque o urbanismo, no caso ali, tratava muito como plano diretor, né? Essas mega escalas, assim. E eu lembro que quando entrou nessa parte de desenho urbano, foi uma coisa que isso realmente me empolgou bastante, assim. Porque eram relações que você tinha a ver com a cidade, com a proximidade, com a vizinhança, com o bairro, e que refletiam diretamente em como você deveria pensar o teu projeto, o teu terreno, suas inserções e tal. Essa matéria foi uma matéria que, abriu a cabeça, assim, para várias coisas. E daí, tanto de depois ir atrás de literatura que tivesse mais relação com isso, né? Por exemplo, que fossem não só sobre plano diretor, mas que fosse, sei lá, a acupuntura urbana ou da Jane Jacobs e tal, que eu acho que tinham muito mais a ver essa relação de proximidade, assim, de uma escala que eu conseguia dominar melhor, talvez, assim. Eu também gostava bastante dessas aulas de desenho urbano. Acho que antes de entrar na faculdade eu achava que o urbanismo era isso, assim, tá? Não pensava na escala do planejamento, né? Não pensava nessa chatice. Um abraço pros urbanistas. Eu gosto de planejamento. Mas o desenho urbano eu entendo que é mais... E sem falar que os trabalhos ficam muito mais bonitinhos, né? Coloridinho, pintar árvore ali e tal. O outro é o trabalho de escrever, né? Tipo, planejamento urbano, escrevendo. Não vou falar os motivos do qual eu não gosto. Não. Mas beleza. Mas beleza. Uma outra aula que me marcou muito foi uma aula de paisagismo. A professora queria conscientizar a gente de como o paisagismo que a gente fazia deveria também ser acessível às pessoas com deficiência. Então, ela fez grupos em que tinha uma pessoa vendada ou uma pessoa de cadeira de rodas. E daí falou, então agora vocês vão ver como o paisagismo do nosso campus é pensado para o deficiente. E daí largava um cara com ou vendado ou em cadeira de rodas e os outros 3 do grupo ficavam ali para administrar, dar risada do cara, tá ligado? Porque o campus não era nem um pouco acessível, né? E assim, e daí tipo, é uma abordagem muito legal que ela fez e que acho que vários professores fizeram. Eu sei que a Renata também teve eu fiz um negócio curso externo que também o cara fez isso, assim. E porque a gente fica se imaginando como que é e tudo, mas sempre é mais difícil do que você pode imaginar, assim, sabe? A parte da cadeira de rodas, eu lembro que o campus que a gente teve aula é bem antigo, então tem muitas escadas lá. E para proporcionar uma certa acessibilidade, a administração do campus colocou rampas nessas escadas, só que as rampas têm uma inclinação aleatória, assim, muito maior do que a que está em norma. Então, quer dizer, é um atendimento à acessibilidade, mas é um atendimento para inglês ver. Uhum. Cara, e dava um cagaço de descer aquele troço de cadeira de rodas, cara. Claro que depois da primeira vez que você desce, acaba ficando legal, né? Lógico. Mas acho que pra quem não tem outra opção, a não ser a cadeira de rodas, cara, tipo, dá muita muito chance perigoso, do cara cair ali. Não, mas como exercício é muito interessante, né? Porque você, assim, por exemplo, tá com os olhos vendados. Sim. Você entende a dificuldade que é, né? E como qualquer obstáculo... Meio fio pode ser tua morte, assim. Né? Tipo, exato, não. Mas é foda. E até, assim, pra alguém que não conhece, um visitante que chega no campus ali, como é que o cara
vai se guiar, né? Pra onde que ele vai, enfim, não tinha nada. Então, foi uma aula pra mim que foi bem marcante, assim, e a gente, enfim, acaba levando isso, né? Teve um dos projetos, mas tinham grupos com projetos diferentes dentro da mesma sala, né? E aí caiu pra fazer uma casa para um portador de necessidades especiais, cadeirante, que tinha que fazer uma casa totalmente acessível, junto com patrimônio, se eu não me engano, assim, né? Então tinha uma complexidade ali. Uma das coisas que eu pensei assim, falei, cara, mas como é que é, né, andar de cadeira de rodas? Nunca tinha experimentado, assim. E daí eu fui atrás de uma empresa de equipamentos médicos. Falei, quero alugar uma cadeira de roda, talvez por 1 ou 2 dias e tal. Tipo, levou aquele teu potinho cheio de anel de Coca-Cola ali. Isso! Aqui estão 5 mil anéis de latinha. Quero trocar por uma cadeira de roda. E aí eu fiz esse teste, assim, de pegar a cadeira e me botar na condição ali por algumas horas, né? Primeiro eu levei ela pra casa e já foi o primeiro impacto, assim. Não cabia entra. na tua casa? Não, você, assim, entrava na minha casa, já tinha um degrau e daí já tinha, né, uma escada. Pronto, já não conseguia andar muito, assim, só conseguia acessar a cozinha. Vou no banheiro, pô, a porta é de 60, você não entra. Então, assim, cara, tudo é uma barreira, né? Tudo é um empecilho, tudo é difícil. A maneira como tá o layout da tua sala também, pô, você tentava passar com a cadeira, tinha que empurrar o sofá, a mesa de centro, enfim, você não passa. E aí eu levei pra faculdade também, né? Até como experimentação, assim, pra ver como que o prédio da faculdade tava acessível. E aí entrei ali meio que, né, já saí do carro, já botei a cadeira e fui tentando chegar. Aí cheguei na sala de aula com a cadeira e tal. Então foi muito legal como exercício. Só que o que aconteceu? Aí chegou uma hora que todo mundo viu que a cadeira de roda tava ali como experimento. Cara, veio gente do 2º, 3º ano, e aí todo mundo começou a pegar a cadeira de roda e descer a rampa, que nem o Gabriel falou. É maluco. Mas tipo, dando um gás na cadeira de roda. Assim, foi, pô. Não é pra isso, Não pessoal. Deixa eu guardar no carro, acabou a brincadeira. Exato, daí tipo, peguei a bola e fui embora, mas... Mas assim, foi super interessante como experimento, assim, e daí você vê como muda a tua maneira de pensar a casa também, porque isso influenciou diretamente como eu projetei a casa, como ela deveria ser acessível, e todos os eixos de circulação, etc. Não, teve uma das aulas também que me marcaram, talvez acho que foi acho que a aula que mais me marcou, assim, dentro da faculdade. E eles lançaram um tema, mas era um edifício multifuncional, assim. E aí, logo que eles lançaram o tema, as aulas de projeto, sei lá, às vezes levavam 3 horas, mais ou menos, 2, 3 horas e tal. E daí 2 horas pra você que chegava às 10 e ia embora meio-dia. Era das 8h30 ao meio-dia, porra. Então, assim, eles lançaram o tema, passaram o programa, tudo e tal. E logo... Assim, no dia que se lança o tema, tipo, tá aí o tema, todo mundo vaza, vai embora, né? Beleza, falou, um abraço, depois eu penso sobre... Passa no Xerox, pega o programa e vai embora. E vaza. Hoje em dia deve ser receber por e-mail, né? Eles falaram assim, quem quiser ficar aqui e pensar nesse tempo, nessas, sei lá, 1 ou 2 horas, pensar sobre a implantação do edifício. Então, onde vocês acham que deve ser o acesso, onde que deve ser, sei lá, a circulação de veículos, de pedestres, a questão de insolação, de ocupação e tal. Então, fazer uma proposta inicial, né, como se fosse um estudo de viabilidade rápido ali naquele tempo. A proposta era o seguinte, era que cada um chegasse ali com uma ideia, justificasse por que ele tinha feito as decisões, né, e aí você apresentava teus desenhos, explicava ali, e os professores só faziam um questionamento, assim, mas por que se a gente deslocasse a tua entrada para outra rua? Né? Aí você, não sei, né? Porque assim, às vezes são decisões que você toma ali meio... me parece que é melhor, assim. Então foram fazendo só esses questionamentos, assim, né? Sem ter uma resposta, tipo, entre aspas, verdadeira, assim, né? Uhum. Então foi muito legal como exercício. E foi muito legal também porque todos os alunos que ficaram expuseram as suas opiniões. E aí você vai vendo, como cada um fez as relações, como cada um pensou, como cada um elegeu as prioridades do que era mais importante naquele momento ali, né? Só ficaram os nerds, né? Basicamente. Só ficaram os nerds. Mas esse tipo de abordagem eu acho bem legal, assim. Algumas lições que ficaram pra mim nesse exercício, que primeiro, assim, que quando você consegue ter a oportunidade de pensar em mais pessoas sobre um projeto, principalmente na fase inicial, você tem muito mais detalhes que você deixou passar, né? E coisas que seriam muito importantes naquele início de projeto, né? Então, assim, poder discutir em grupo, poder discutir com as pessoas também, isso é legal. Outra coisa foi que os próprios professores também tinham, entre eles, tinham argumentos diferentes, né? Então, que não existe uma solução única, né? Não
existe uma resposta só pro terreno, para aquele projeto. Existem diversas respostas. Então, poder ver que os próprios professores também entraram na discussão entre eles e também estavam tentando Cada um tinha uma entender. opinião ali. Isso, exatamente, assim. Daí eles brigaram. Daí acabou a aula. Climão, assim. Climão. Mas que é aquilo, assim, porque no projeto, cada decisão que você toma, você abdica de um outro caminho, né? Diria mais, na vida. Na vida, nossa, muito mais. Mas Toda escolha é uma renúncia. É uma renúncia. Então, e a partir do momento que você fez uma escolha, você deixa aquelas de lado e vão se abrir outras opções, né? E, enfim, vai assim consecutivamente. Então, é por isso que é importante cada decisão e justificar bem cada decisão que você toma, né? Que seja, o acesso de carro ficou aqui porque essa é uma rua menos movimentada e aqui, sei lá, se entrar antes do terreno, atrapalha menos o pedestre, por exemplo, né? Ou fazer... Por causa da topografia, seja lá o que for. Exatamente, assim. Então, quanto mais justificativo você puder, talvez o seu projeto fique mais interessante, assim. Teve uma aula que eu não lembro em que ano que era, mas era no começo da faculdade também, que era de conforto, e o professor, ele tinha um laboratório lá dele que ele fez uma simulação solar, assim, você colocava... Pô, era bem legal Era bem aquilo. legal, né? Uhum. Então, a primeira vez que eu fui lá, ele explicava acho que era no segundo ano, porque a gente tinha maquetinha de casa, se eu não me engano. E a gente ia lá e ele fez esse laboratório que tinha uma iluminação específica para fazer a simulação de luz e sombra e Você insolação viu na isso? casa. Era bem legal. E foi logo no começo da faculdade, então a primeira vez que alguém te explica isso, né? Como que funciona a insolação, você coloca a tua maquete do teu projeto lá e você vê como é que os ambientes estão se comportando com a insolação. E foi uma aula muito, muito legal, assim, pra mim. Foi realmente... Tipo, eu acho que todas essas coisas que a gente fala, parece que hoje em dia é meio banal, né? Você já sabe pensar nisso, você já pega a implantação do terreno, você já vê onde tá o norte, você já fica muito mais fácil na nossa cabeça, né? Mas se você é aluno ali começando, você vê realmente, assim... Ah, sim, lógico. É muito legal. Não, e descobrir que o Sol... lógico que ele nasce no leste, mas... E isso é no mundo inteiro, né? Continua sendo. Continua sendo. Mas que ele, no verão, ele tem uma inclinação, no inverno ele tem outra, e como isso afeta a maneira de você projetar, e se a tua fachada é leste-oeste, como colocar um brise, né? Se é vertical ou horizontal, né? Então, isso é legal, porque isso é totalmente qual o desenho que o Sol vai fazer no teu edifício. E esse laboratório dele era muito legal, porque ele fazia isso, fazia o de verão, o de inverno, era bem legal. Quando eu tive essa aula, a professora, ela primeiro apresentou pra gente aquela carta solar, sabe? Puta, esse troço é chato fazer. É bem chato. Você daí pega a janela e faz aquele gráfico. Uma gráfico. coisa gráfica, assim. Então, tipo, era tudo uma trabalheira, assim, e mesmo assim você demorava pra chegar num resultado, pra ver, vamos dizer, numa casa, por exemplo, se o teu beiral estava muito pequeno ou se estava de acordo com o que você queria que a sombra que ele fizesse, assim, tudo. E mesmo assim, depois do resultado, não te impacta tanto, né? Quanto quando você vai pro laboratório. Então, depois que a gente passou lá uma semana fazendo essa carta solar, ela falou, olha, a gente tem um laboratório aqui na faculdade. Porra! E daí levou a gente pra lá, cara, e daí isso realmente você vê a diferença. Porra, se eu colocar, sei lá, 50 centímetros a mais nesse beiral aqui, olha a diferença que vai fazer no verão, né? Olha a sombra que a gente vai ter aqui, que legal. Isso daí é bem impactante, você, visualizar ali, né? Numa maquete. Essa foi muito legal. Sem contar que as fotos que você tira ali fica animal, né? Fica muito legal. Eu acho que eu só tive essa aula de abstração aí, que tinha que ficar ligando os pontos. Caralho, não entendia porra nenhuma. Era um gráfico foda, assim, uma bola. Assim. Meu, porra, foda-se. Foda-se isso aqui, né? Eu lembro do meu desespero de pensar, puta, será que essa merda vai cair na prova? Eu não vou saber fazer essa porra. Teve um outro momento que foi bem legal pra mim, que foi no segundo ano, em projeto, a gente fez várias casas, né? E foi tipo um processo, assim. Primeiro era a casa corredor, que era bem restritiva, depois era uma casa pátio, que era um terreno um pouco menos restritivo, mas tinha essa questão do pátio, tinha restrições. Então chega um momento que eles te dão um terreno, tipo, tudo. Se divirta. Cara, pra mim foi assim, tipo, sabe, esse negócio mas era um terreno urbano, né, eles passaram zoneamento e tal, algumas questões de ocupação, mas pra mim não ter, tipo, essas restrições mais claras, assim, eu fiquei bem travada sem saber o que fazer, daí o professor sentou também do meu lado e explicou assim, não, vamos começar assim, tem recuo? Obrigatório? Tem, então vamos marcar o recuo. Tem recuo lateral? Tem, então vamos marcar o recuo lateral. Qual que é o norte?
Qual que é a quantidade de terreno que você pode ocupar? Daí ele foi me ajudando a enxergar essas restrições pra eu poder começar, assim. Que Aham. eu não sabia como começar. Foi bem legal também. Foi bem emocionante pra mim, assim. Beleza. Então, assim que Assim que começa. começa. Assim que começa. Fala assim, esse negócio da implantação. De repente, será que a gente não coloca o quarto pro leste? É bacana, porque o sol da manhã é melhor e tal. Daí foi facilitando a minha vida, assim. Começando a me clarear. Eu lembro que teve um professor uma vez que falou uma coisa assim do tipo, não, a gente tava com uma certa dificuldade e tal, e ele falou, não, um dia vocês vão descobrir a chave da arquitetura. E aí vai ficar fácil pra vocês. Eu falei, que chave, né? Que porra é essa, né? Enfim, até hoje eu tô procurando, mas... Se alguém souber editar. Mas acho que tem a ver um pouco essa questão. Como iniciar, como se destravar, entendeu? Como fazer uma leitura mais rápida das condicionantes, das potencialidades, deficiência e tal, não sei o quê. Que é isso, assim, né? E eu lembro que teve uma aula que a gente também tava fazendo casa e uma das professoras no começo ali, que lançaram o tema, falou, antes de vocês iniciarem o projeto, o primeiro trabalho que vocês vão fazer é pesquisar, acho que eram 10 ou 15 casas, tipo com plantas, cortes, algumas fotografias de 15 casas, vocês fazerem, tipo, estudos, assim, estudos de caso, né? Uhum. Estudo de casa ou estudo de casa? Estudos de casa. Sou de casa em casa. Mas que era para, assim, se aprofundar um pouco no estudo, no sentido de entender como é que era a planta, a distribuição dos espaços, a circulação, como as coisas, os ambientes se conectavam. E a galera ficou putaça, né? Porra, tem que pesquisar 15 casas, ir atrás, não sei o que e tal. Mas no fundo, depois que você começa a trabalhar, você vê que, assim, quando você trava, Você vai pesquisar. você precisa de referências. Você vai fazer fotinho. Então é foto, é planta, é como os grandes arquitetos resolveram, como eles fizeram, distribuindo os espaços, como a relação interna e Super. externa e tal. Então, assim, ela fez, na verdade, tipo lógico que era bastante coisa quando você é estudante, porque você não sempre de saco cheio, né? Mas é um puta exercício, assim, você vai começar uma casa, pesquise, entenda, e não só ver fotos de fachada, né? Mas entender os conceitos, como é que foram desenvolvidos e tal. Então isso foi muito, muito marcante, né? Copiando que se aprende. Mas é engraçado que você vê que não faz faz tempo que a gente fez faculdade e tal, mas faz tanto tempo assim. E eu não lembro de pesquisar tanto na internet as coisas, assim. A gente tinha mais ver, tipo, em periódico, na biblioteca. No livro. Nos livros, assim, né? Que engraçado. Tinha que xerocar e tal. Caralho, né? Teve uma matéria que eu fiz, que era uma optativa, era sobre habitação. Tratava, assim, da questão habitacional no Brasil, né? Déficit habitacional, como é que foi o histórico da habitação social. Foi, pra mim, a primeira aula, principalmente, mas era, tipo, a primeira vez que me falaram sobre isso, assim, sobre problemas habitacionais, que as pessoas não tinham onde morar, assim. E foi uma introdução, a professora era muito boa. E era um grupo pequeno, né, porque era optativa, e era com dinâmica de discussão, assim. Foi uma matéria muito legal que eu fiz. Muito, muito legal mesmo, assim. Também, eu acho que as que mais me marcaram foram nesse aspecto, assim. Porra, eu não tinha pensado nisso ainda. Tipo, é óbvio, tá aí, tá na tua cara, e você não tinha parado pra refletir sobre o problema ainda, assim, sobre as soluções, sobre as propostas, sobre o que se faz. Mas foi legal, porque isso acabou até me levando depois, quando eu fiz o trabalho final de graduação, eu fiz sobre uma requalificação urbana e com habitação, em função disso. Outra aula memorável que eu tive na faculdade. Qual foi? Foi uma aula com um professor muito especial. E aí? Esse eu vou falar o nome aqui. Foi com Oscar Niemeyer. Aula com ele? Mas vamos chamar de aula. Só pra ficar legal. Pra ficar mais legal. Foi uma ocasião da inauguração do museu que ele fez aqui em Curitiba, que é o Museu Oscar Niemeyer. Museu do Zóio? Museu do Zóio. E daí, tipo, pra entrar lá na palestra já foi toda uma emoção, né? Porque o Oscar Niemeyer veio aqui pra participar da inauguração, e daí uma outra faculdade fez uma palestra com ele. Aí, a aula foi num auditório pequeno, e quem era aluno da faculdade deles lá, podia entrar. Claro. Quem não era... Tava se degladiando. Tava se degladiando, porque, tipo, eram poucas vagas que sobravam ali no negócio. E, tipo, quem chegar primeiro ganha, assim, Sim. tal. Então, rolou toda uma emoção, assim, porque, no final das contas, os alunos da própria universidade lá já ocuparam todo o auditório, e daí os caras falaram, a gente vai abrir um outro auditório lá, onde a gente vai transmitir ao vivo pela televisão, assim, por um telão. Falei, cara, então eu vou pra casa, não vou ver ele num telão. Se eu vou no telão, é melhor ver em casa, né? Eu queria ver ao vivo ali. Sentir o cheiro dele. Fumando e tal, tá? E daí,
uma galera debandou e tal, e eu e um outro amigo meu lá ficamos espezinhando o cara que ficava o segurança da porta. Ele, porra, cara, deixa a gente entrar, não sei o quê, fizemos uma amizade com o cara, fomos lá, compramos um café pro cara. Cerveja, uma casa, um barco. Enfim, final das contas, depois que começou a palestra, os caras falaram, pô, cara, vai lá e Entra. seja feliz. Vou abrir aqui, você Olha. entra, porque eu tô vendo aqui que já tem uma galera de pé, já não tá cabendo mais ninguém, tudo entra. Cara, daí eu entrei e eu acabei sentando, tipo, na frente da primeira fileira, tá ligado? Palco, tava o velhinho sentado lá, tem a primeira fileira, eu tava entre a primeira fileira e o Oscar Niemeyer. Tipo, eu tava Caraca. na boca do Você gol era o ali. cara mais perto do Oscar Niemeyer. Cara, mais perto, ele saí fedendo a cigarro, assim, sabe? Ele fumou na palestra? Fumou. Quem que vai falar que não pode, né? E a aula foi bem legal, assim, por ser o Oscar Niemeyer, assim, e ele contou várias experiências de vida dele, e uma das coisas que eu achei muito legal é que do lado dele tava um engenheiro que trabalhou com ele durante muito tempo, e os dois pareciam ser muito amigos, assim. Então, muitos dos projetos que o Oscar Niemeyer explicou, logo em seguida veio o engenheiro e explicou como que eles fizeram pra executar aquela loucura. Pô, que interessante. Foi bem legal. E assim, e como que e os avanços tecnológicos, assim, que a mente do Oscar Niemeyer acabou gerando. Aham. Então, diversas soluções que nunca haviam sido pensadas acabaram sendo postas em prática com ele. Então, era aqui, o projeto aqui de Curitiba, para quem não conhece, foi feito um projeto de um grande salão, tem um formato que lembra o olho, né? Daí vem o apelido do Museu do Olho, que a gente chama aqui. E foi feito, esse museu foi feito na frente de um pavilhão que foi projetado pelo Oscar Niemeyer com vãos gigantescos, assim. Então, esse foi um exemplo que ele explicou todo como é que funciona tecnicamente. E me chamou muita atenção a intimidade que o arquiteto tinha com o calculista. Assim. Isso foi uma coisa que eu levei para a vida, assim, e que a gente pratica muito no escritório, de sempre ter reuniões, ter reuniões constantes, assim, com o engenheiro, principalmente calculista. Daí depois isso foi foda, porque daí rolou toda uma comoção para pegar autógrafo lá do Niemeyer. E daí, eu era assim, tipo, terceiro da fila, o velho cansou e foi embora. Puta, o terceiro pra receber o autógrafo. O terceiro pra receber autógrafo. Assim. As palestras, parece que a gente lembra até mais, assim, né? É que era único, né? A aula era toda semana. Toda semana. Não, e é sempre alguém importante, alguém que você já tinha ouvido falar e tal, né? Acho que a palestra que teve, acho que duas que mais me marcaram, assim. Uma que foi com o Isai Weinfeld. Que a palestra foi super legal, né? Ele é esse expoente da arquitetura, então ele foi apresentando seus projetos e tal, e foi muito legal. Só que no final teve uma mulher que, tipo, ela parecia, assim, uma devota do Isai. Durante a palestra inteira ela ficou fazendo perguntas pro cara, né? Mas assim, perguntas, beleza, de arquitetura e tal. Só que chegou no final dela, foi assim, mas como é tipo, que é quer casar comigo? Tipo assim, como é que é o seu dia a dia? Uhum. Daí, mas o que você come de manhã? Sabe? Tipo isso, cara. E a galera começou a dar risada dela, né? O que você ouve? O que você gosta de ouvir, sabe? Tipo, o que é isso? Assim. Entrevista pra caras. Exato. Tipo isso. E ele foi ficando um pouco meio sem jeito, assim, né? Eu acho que acabou a palestra, lembra que ela... Até ele começou meio que, tipo, dar risada. Ele ficou meio sem jeito, assim. Parecia que ela tava dando em cima dele, assim, Parecia, exato. Não, e outra palestra que talvez tenha sido a melhor que eu fui, que é a do Sérgio Tepperman. Que ele foi, durante muito tempo, um colunista da revista U. Que a palestra dele, na verdade, foi ele contando um pouco da história da vida dele, assim. E é muito legal porque ele tem muita história pra contar. Brinco que ele é um pouco meio o Forrest Gump da arquitetura, assim. Então, se um dia você tivesse a oportunidade de ver uma palestra dele, do Sérgio Tepperman, mas que ele fala assim, cara, ele já é um senhor, acho que deve uns 70 e poucos anos, assim, mas que todo o perrengue que foi para ele conseguir estudar na Europa, estudar arquitetura, que ele foi talvez um dos primeiros shows dos Beatles, assim, que ele tava ali, vai rolar uma bandinha aqui, e daí, era um tal de Beatles, sei lá o quê, que de repente ele se esbarra, ele tava em Paris e esbarra com o Le Corbusier, e vai tomar um café com o Le Corbusier. Caralho. Que conseguiu trabalhar com o Álvaro Alto. Cara, assim, é uma série de... E você acreditou em todas. Então... assim,
O que é legal, assim, é que pouco importa se isso é verdade ou não, assim, mas a maneira como ele vai contando a história e ensinando um pouco essa parte de arquitetura e da vida, sabe? E uma coisa que ele cita no final, e ele diz assim, ele construiu um escritório de arquitetura, né, que ele tem até hoje, se eu não me engano, e ele assim, sempre teve essa preocupação de atender muito bem o cliente e tentar atender as necessidades e desejos do cliente. E não necessariamente desenvolver uma linguagem de arquitetura própria dele, assim, sabe? Como, né, esses arquitetos que a gente estuda, assim, você vê as fases, a evolução, o desenvolvimento do projeto. E ele falou, talvez pelos clientes que eu tive, e talvez mais por uma postura que eu tive dentro do escritório, que foi sempre atender aquele cliente e não tentar desenvolver a minha própria arquitetura, o jeito como eu penso, assim. E eu achei interessante esse jeito de pensar, porque... Parece mais humano, né? E assim, existem esses expoentes de arquitetura, como Paulo Mendes, como o Fernando Duarte, Vila Nova Artigas, que foram esses caras brilhantes, ou continuam sendo esses caras brilhantes. Mas a maioria A massa dos arquitetos, cara... São medíocres. Não é por aí. Mas, assim, não vão conseguir... A gente não vai ter essa projeção de desenvolver e ser Fale grandes. por você, eu tô desenvolvendo escola. Não, eu acho bem legal. E eu acho que, assim, o fato do cara estar preocupado em atender o cliente é muito mais nobre do que o fato do cara estar preocupado em desenvolver uma linguagem, sabe? Eu acho. Essa é a minha opinião. Concordando. Uma outra aula que foi muito marcante pra mim foram as aulas de campo de topografia. Mas eu não tenho muito o que falar sobre elas. Torrão, né? Você levava torrão, certeza. Eu levava bastante torrão. Mas as aulas de projeto eram sempre muito livres, né? E aí, às vezes, eu tinha umas ideias meio idiotas, assim. E aí, enfim, nas aulas de projeto eu falava, porra, mas eu acho que precisava levar um som. Daí ia lá, levava um som e botava. Daí a galera começava a trazer CD e tal, não sei o quê. Mas pra tentar dar esse ânimo, né? E aí teve uma vez que eu tive a brilhante ideia de levar a redinha de ping-pong. Porra, brilhante mesmo. Não, pra brilhante. colocar na prancheta, excelente. Então, porque as pranchetas Era pranchetão enorme, pranchetas grandes, sei lá, acho que 1,20 m por 60, alguma coisa assim. E daí eu juntei 6 mesas daquela. Tipo, porra, animal. Aí botei, né, cheguei lá, juntei as mesas e tal, botei a redinha, raquete, e daí comecei a jogar no meio da aula de projeto. E assim, no começo até uns dos amigos estavam puta que eu pariu, né, cara? Vai ficar jogando aí. Eu falei, não, mas só de vez em quando a gente vem aqui dar um exercício. E os professores estavam putaço, né? Claro! Claro, né? Porra, cambada de moleque, vagabundo. Mas enfim, ficou lá mesmo. Então de vez em quando alguém ia lá, dava uma praticada e tal. E no final da aula, um dos professores não aguentou. Foi lá e foi jogar uma bolinha com a gente. Muito boa. Mas é engraçado que lá na faculdade que a gente fez, a arquitetura, ela ficava... Os primeiros blocos era da arquitetura. E pra lá eram as engenharias. Então, pra eles passarem pelo nosso ateliê, era muito, acho que, chocante, assim, sabe? Tipo, galera tocando violão, né? Tipo... A gente não conseguia nem manter as pranchetas enfileiradas, né? Era tipo uma coisa louca, assim, que a gente virava, juntava com o outro do outro lado da sala. Tinha uma tradição muito legal lá, que era o dia da arquitetura desconstrutivista. Que os veteranos iam lá no ateliê do primeiro ano e zoavam o ateliê inteiro, assim. Empilhava de uma maneira muito foda as pranchetas e banquetas. E as banquetas, daí os alunos tinham que tirar depois. Cara, era muito legal. Então, gente, é isso. Uma pequena amostra de algumas coisas que a gente lembrou. A gente não deve ter lembrado de várias. E outras a gente inventou. Não, tô brincando. Tudo foi verídico. Não, que esse episódio também, assim, tem um livro ótimo que chama... 101 lições que eu aprendi na escola de arquitetura. Tem um episódio do... Não, que é um livro chamado Subliminar, que ele trata como a nossa memória nos engana. Então tudo que a gente tá lembrando aqui pode ser mentira também. Eu acho que é, inclusive. A gente inventa muita coisa. Eu acho que é o que a gente lembra já não é o que é real. É a nossa Já versão sobre uma foi. história que a gente lembra, tem muitas chances de dar errado. Não, que tem a ver com aquele episódio do Black Mirror lá, né? Que o cara, que ela Black fala. Mirror. Aliás, essa é a dica. Pare tudo e vá assistir Black Mirror. Isso. Larga o podcast, inclusive, e vá assistir Black Mirror. Isso, depois volta, porque o Black Mirror vai te deixar triste, daí você volta pra dar uma volta. Essa semana, o Ricardo falou que ele acha muito engraçado o nosso sotaque lá no Twitter. O nosso sotaque? A gente não tem sotaque.
Queria aproveitar também e agradecer o Guilherme também, que tá interagindo bastante com a gente lá no Twitter. Eu quero mandar um abraço pro Diego Sandri de Fortaleza, que disse que tá fazendo um merchandising nosso lá na faculdade dele. É isso aí. Boa, Diego. Boa, você é o cara. Um outro abraço pra Larissa Kopke, que é do grupo de urbanismo do Dan Ostrovsky, Desculpa se o Gabriel falou errado. que diz que o grupo inteiro deles viciou no nosso podcast, no Arquipapo. E um abraço pra Clara Baraúna, que comentou lá no Facebook. O Felipe não? Só porque ele E foi... o Felipe Boni. Que foi também, nosso participante que aqui. participou aqui com a gente e falou: Arquitreta, é isso que a gente gosta. Um abraço, Felipe. E, bom, se você quiser entrar em contato com a gente pelo Facebook, no Instagram, na nosso blog, que é o arquipapo.com.br, também no Twitter, se você quiser mandar um e-mail para contato@arquipapo.com.br. E é isso aí. Valeu, um grande abraço. E semana que vem é o último. Beijo. Se vê através da janela, a alegria das crianças no dia de Natal. É todo mundo. Sabe quando você tirou nessa matéria? Não, porra, peraí. É o sorriso que eu guardo quando estou pra chegar. O fio da meada. No começo. Eu não entendi o que eles estavam querendo de mim. Pra A chegar. aula boa que eu tive foi de pingalda. Mas esse é o outro episódio. Como fazer? Mas o que